Eu acho que uma coisa importante a fazer é tentar se colocar no lugar de uma pessoa completamente diferente, que é a cultura do francês. Uhum. Porque, assim, geralmente, quando nós falamos de japoneses, as pessoas pensam em pessoas quietas, pessoas ali que são reservadas. Quando falamos de brasileiros, a gente pensa logo em pessoas alegres, pessoas felizes, que falam alto, que abraçam muito. E quando a gente ouve falar de franceses, geralmente nós temos uma imagem de alguém educado, quieto, fica calado e muito romântico e educado. E isso acaba sendo o traço do temperamento, digamos, da cultura, né? As pessoas, na sua maioria, desenvolve meio que essa cultura, e aquele que é um pouco diferente, claro que tem pessoas de temperamento diferente, todos os países, mas acaba sendo o diferente, e às vezes ele tem que se enquadrar na cultura daquele país. Por exemplo, o japonês, ali no meio dos outros, aquele que é mais saliente, aquele que é mais, né, que tem mais desenvoltura, ele acaba tendo que ser podado desde criança para ele se enquadrar na cultura local. O francês, quando ele vê um brasileiro, ele acha legal, muitos franceses acham legal porque é uma coisa diferente, é um povo animado, é um povo que abraça. Mas você pode encontrar também franceses que vão estranhar, porque para eles o brasileiro é o diferente, abraça muito, é, fala muito, beija muito, ou chega muito junto. Então, às vezes eles têm um pouco de reserva. Para o francês, vamos dizer, o educado é aquele que diz bom dia sempre. Às vezes, no meu trabalho, eu dou uma volta de ônibus, quando eu volto no mesmo ponto que eu reencontro o vigia que está ali guardando o portão, eu falo bom dia de novo. E ele responde bom dia. Então, assim, é até repetitivo demais. Claro que às vezes a gente não diz bom dia, a gente fala só re, que é o re bom dia. Então, daí a gente acaba... É o costume, é assim. E, às vezes, o francês ele acaba tendo isso. Nós, quando vamos falar com o francês, temos que primeiro entender isso. Que ele tem um temperamento diferente, então tem um jeito de falar diferente. Você, quando chega, tem que meio que conseguir detectar os códigos, a forma da pessoa, ela interpretar se a gente está vindo só por interesse ou se realmente tem um desejo de ajudá-la. E nisso ela vai tentando decifrar. Mas eu acho que é importante, principalmente quando a gente fala a respeito disso, de nós, quando formos falar com franceses, da gente ouvir muito o que ele tem como dúvidas. Porque assim fica mais fácil de você desconstruir a ideia filosófica que está por trás, que a pessoa tem dificuldade de crer em Deus por causa daquilo. Então, você vê que a cultura francesa foi banhada por tudo que existe na história, né? Toda a Revolução Francesa, toda a revolução que houve filosófica para poder tirar Deus de tudo que existe. E hoje em dia, para você conseguir falar de Deus, você tem que ouvir muito quais são as dores. Muitas das vezes a pessoa ela quis acreditar em algum momento, mas talvez perdeu uma mãe, perdeu um ente querido, e daí diz, não, realmente Deus não existe. Aí reforçou a ideia que aprendeu na escola de que Deus não existe. Então, às vezes, ouvindo a dor da pessoa, você acaba sabendo como desconstruir e tentando trazer uma solução, né, para aquilo que a pessoa precisa. Às vezes, a pessoa precisa de uma palavra de carinho, às vezes precisa encontrar virtude no cristianismo, porque para eles o cristianismo só trouxe coisas ruins, isso que é apresentado nas salas de aula, que o cristianismo só trouxe desgraça, né? Eles dominavam a terra na época e instituíam os reis e oprimiam o povo, por isso que teve a Revolução Francesa e por isso que mataram muitos padres e religiosos. Então, quando nós trazemos então virtude, falando do que Jesus fez e não escondendo os erros da igreja, não escondendo, porque eles sempre vão lançar no rosto os escândalos de abuso sexual. Inclusive teve o Abbé Pierre, né, que é um dos ícones da Igreja Católica. Ele
foi descoberto que ele, sendo o maior ícone da igreja na França, ele abusava de crianças. Teve problemas por causa de abusos sexuais. Uhum. E você vê que eles procuram, então, ter essas referências, saber se realmente Jesus ele falava coisas boas. Por que Jesus proibia os padres de casar? Às vezes essa pergunta vem muito. Enquanto que não existe. Então, a gente ouvindo a pessoa, a gente acaba sabendo como desfazer o argumento dela, né?